Olha, eu nunca pensei em ser fotógrafo na vida. Eu fiz um monte de faculdade e não terminei nenhuma. Fiz 2 anos de filosofia, parei. Fiz 2 anos de ciências sociais, parei. Fiz 2 anos de jornalismo e parei. Aí, em 76, eu sempre tive uma ideia de querer trabalhar no campo. Eu sempre quis ter vaca, sempre quis ter sítio. Tive essa ideia. E fui estudar num colégio agrícola em Jaú, não deu certo. E quando eu voltei, o meu cunhado, o Augusto, falou assim: Daniel, o que você vai fazer da vida agora? Eu falei: eu não sei. Eu tinha uma qualquer coisa no banco que eu nem lembro o que, que era. Ele falou assim: por que você não vai fazer fotografia, cara? Fotografia dá dinheiro. Mal ele sabia. Eu estou procurando esse dinheiro até hoje. Mas aí eu fui. Comecei com ele um curso de fotografia no SESC, aqui da Lapa, aqui em São Paulo, e logo eu comecei a trabalhar como assistente de estúdio de um fotógrafo que ainda é fotógrafo aqui em São Paulo, que é o Rômulo Fialdini. Rômulo Fialdini é um fotógrafo de objetos de arte. Na época que eu trabalhei com ele, ele era fotógrafo do MASP, que é o nosso maior museu Sim. aqui do Brasil, um dos maiores. E com o Rômulo eu aprendi uma coisa muito legal, que é a parte técnica da fotografia. Hoje em dia, com foto digital, você faz uma foto com qualquer balanço de cor e você chega aqui no computador e acerta. Sim. Naquela época, amigo, você levava assim, magenta de 5 a 50, verde de 5 a 50, amarelo de 5 a 50, e aí você chegava, olhava para cima para a lâmpada fluorescente e falava assim: bom, aqui acho que é 40 magenta, com 10 de amarelo, com 5 de azul, e tinha que dar certo. E tinha que dar certo. Com o Rômulo, eu acho que eu aprendi a ter esse olho, porque acabou dando certo essa medição que a gente fazia. Você chegava numa lâmpada de filamento 3.200, era um pouco mais fácil, mas é 3.200, é 3.400. Então, e hoje isso no Photoshop, você, ainda mais com o Lightroom, você fotografa de qualquer jeito, Sim. e aí chega aqui e resolve. Então, com o Rômulo, eu aprendi essa parte técnica da fotografia, e o Rômulo tem uma coisa muito legal. Ele tem uma Nikon F, uma Nikon F, assim, sem fotômetro, caindo aos pedaços, mas ele metia um filme 3x ali, uma lente de 20 milímetros, e o cara arrasava. O cara arrasava. Nossa, a gente estava assim, indo fotografar alguma coisa, ele parava o carro, ele via uma cena, ele parava, pegava a Nikon sem fotômetro, 800 asas, 1.600 asas, conforme a luz que estava, e ele fazia cada foto, e eu fui me encantando com o trabalho do Rômulo Fialdini. Saí do Rômulo e fui trabalhar com um dos maiores fotógrafos que a Realidade teve. A Realidade, para quem não sabe, foi uma grande revista de informação. E eu fui trabalhar com Jean Solary. O Jean Solary era um fotógrafo francês que veio para o Brasil na década de 50 e se tornou um dos melhores fotógrafos da Realidade. E eu fui trabalhar, na época o Jean Solary era sócio de uma empresa de audiovisual, uma coisa que não se faz mais hoje, porque audiovisual é uma projeção de slides com uma trilha sonora. Eles já faziam um audiovisual sofisticado, com 40 projetores, 60 projetores, tinha roteiro, quer dizer, era uma coisa um pouquinho mais sofisticada. E eu aprendi com o Jean Solary uma coisa que o fotojornalismo usa muito, e até hoje, às vezes vou fazer uma foto e eu lembro do Jean, que é você chegar num lugar e, como o Juca Martins diz, você dá uma escaneada no lugar, então você já sabe, a foto é ali, aqui acontece, a lente é aqui, e você meio que domina o ambiente quando você chega. E eu aprendi com o Jean Solary esse tipo de olhar. Aí, um pouquinho mais tarde, foi por essa luz que nos alumia, eu fui conhecer o pessoal da F4. Quem não conhece a F4, a agência F4 foi uma das primeiras agências de fotojornalismo aqui no Brasil. A agência F4 tinha sido fundada pelo Juca Martins, pela Nair Benedito, pelo Delfim Martins e Ricardo Azuri, Ricardo Malta. Quer dizer, era um grupo da nata da fotografia brasileira. E um dia, numa pauta na, em Alphaville, aqui em São Paulo, eu fiquei conhecendo o Juca e a Nair, que estavam juntos fazendo aquela pauta, e eu fazendo a mesma pauta.
Daquele encontro absolutamente casual, a gente saiu dali para uma reunião para reivindicar preço. Quanto você ganha? Quanto você ganha? A gente já se conheceu discutindo preço. E a F4 é pioneira no Brasil pela briga, que nunca tinha tido isso, a briga por uma tabela de preço mínimo. Se hoje as Arfoques têm as tabelas de preço mínimo, isso aí foi uma das conquistas lá atrás que a F4 conseguiu. A F4 é a pioneira na briga com redação para colocar o desgraçado do crédito lá no cantinho. Esta foto foi feita por alguém. Naquela época, você sabe como é que se editava fotografia numa redação de jornal? O cara estava com a folha de contato aqui assim, o cara olhava, pegava um lápis e furava contato. E a F4 trouxe para o mercado um respeito pelo trabalho do repórter fotográfico que até então não existia. E eu tive o privilégio de trabalhar com esse pessoal. Que eu agradeço muito, que assim, eu posso dizer que o quão profissional que eu possa ser hoje, eu agradeço a essa turma, que deve ter os 2 ou 3 assistindo. Eu falei que se eles não tivessem nada para fazer, absolutamente nada, para vir aqui vigiar, então é provável que eles estejam ali. O Stefan, o Juca, o Delfim, enfim. Eu sou só agradecimento ao tempo em que eu fui sócio na F4. Aí, da F4, eu fiquei um tempo como freelancer, freelando bastante para o Placar. E aí, para resumir um pouco, em 97 eu fiz parte da primeira leva de jornalistas que fez o jornal Lance aqui em São Paulo. O Lance tinha uma redação no Rio, uma redação em São Paulo. Aqui em São Paulo, o editor de fotografia era o Elcio Nagamini, que já tinha sido meu chefe na Folha de São Paulo. E aí o Elcio me convidou, eu fui para lá e eu fiquei 4 anos fotografando só futebol no Lance. Um dia me deram um pé na bunda, como dão um pé na bunda de qualquer um hoje em dia. E eu não voltei a ser freelance fotografando, fazendo o trabalho que todo mundo faz, Foto Arena, Brasil Fotopress não existia ainda, mas Foto Arena, o Futura Press, eu trabalhei para todos esses lugares, para a Agência Estado, fiz muito trabalho na Agência Estado, e aí em 2003 eu estou no treino do São Paulo, olha o São Paulo cruzando minha vida de novo, eu estou no treino do São Paulo, toco o telefone, é uma pessoa, Daniel, você é fotógrafo? Então, é porque nós ganhamos a concorrência e vamos começar a fazer o site do Corinthians, isso é 2003. Te interessa ser fotógrafo do site? Falei, vamos conversar. Fui lá e acertei, e em 2003 eu comecei a fotografar. E já começando a perceber que o futebol tinha um lado que até então era muito pouco explorado, que era o clube de futebol ter um fotógrafo que acompanhasse o trabalho no dia a dia. Não tinha nada muito profissional nessa época. O que mais se aproximava, quando eu digo profissional, é do lado do repórter fotográfico, sim, alguém assim específico. O que mais se aproximava era o Rubens Kiri. Eu sempre falo, o Rubens Kiri, que se tem uma sementinha onde nasceu a ideia, o Rubens Kiri já fazia isso. E aí eu peguei a ideia do Rubens Kiri, copiei na cara dura e dei uma melhorada naquilo que eu achava que era interessante. E fiz a proposta para o Corinthians. 2007, ano desgraçado, o Corinthians cai para a Série B. E o projeto nunca tinha dado certo. Quando é janeiro de 2008, toca o telefone, e Daniel, aqui é da comunicação do Corinthians, marketing do Corinthians, vamos fazer aquele projeto do fotógrafo oficial. Guilherme Prado era o assessor de imprensa na época. Aí, de lá para cá, são 13 anos de trabalho, completado agora no dia 8 de janeiro. 13 anos de trabalho com 13 livros editados, de 12 títulos, porque teve um título que foi da Recopa em cima do São Paulo. E como foram só 2 jogos,
não tinham material suficiente para fazer um livro. Então, essa conquista não tem livro. E tem um livro em homenagem ao Tite, que a gente fez em 2013, quando ganhou o Campeonato Paulista. É isso, resumidamente, é essa história. E lá Mas, para cá a internet exato. é muito mais sofisticada, e tem uma coisa legal, que a partir do Corinthians, o Rubens Kiri também, o São Paulo também meio que copiou o que a gente já vinha fazendo, tanto que o Kiri não viajava para o São Paulo e começou a viajar. É uma maravilha isso. É, um O puxa o outro, né, cara? o Ivan Storti no Santos, a mesma coisa. O César Greco agora fazendo o mesmo trabalho, fazendo livros. Então, o São Paulo teve um pouco de azar, porque na época áurea do São Paulo, quando o São Paulo ganhou tudo, o Kiri ainda não viajava para o São Paulo, porque se o Kiri tivesse lá, teria feito esse trabalho já muito antes da gente. Então, o que é legal do Corinthians é isso. Eles sempre, a partir de 2008, quando eu entrei, eles apostaram em que o fotógrafo podia fazer um bom trabalho. Não foi fácil, Tomás. Em 2008 Sim. eu tomei pau para cacete de um monte de fotógrafo por aí, e eu, sinceramente, não vejo nada demais. Por que qualquer lugar, qualquer empresa pode ter um fotógrafo de divulgação e um clube de futebol não pode ter? Não tem. E o clube é uma empresa. O cara tem, o Corinthians é uma marca, São Paulo é uma marca. Você tem que divulgar aquilo. Nesse meio tempo, a internet ganhou o volume que a internet tem hoje. Eu acho que é uma conjunção de valores. E hoje a gente tem até um grupo de fotógrafos de clube pelo Brasil, deve ter 40. O Kiri sabe melhor esse número que eu. Deve ter uns 40 fotógrafos, 45, o que é muito legal. Um dia o Corinthians ia fazer um jogo treino, se não me engano, contra o Santa Bárbara, o Mirassol, eu não lembro. E aí o time adversário chegou e foi se trocar no vestiário dele. Nisso vem uma pessoa que eu nunca vi. Oi, Daniel, a câmera pendurada, uma 70, 200. Oi, eu sou fotógrafo do Mirassol, eu admiro muito o seu trabalho. Cara, o Mirassol, que é um time pequeno do interior de São Paulo, tinha um fotógrafo acompanhando no jogo treino. Pô, isso é de uma emoção muito grande. E aí você vê hoje fotógrafos de clube espalhados pelo Brasil inteiro. Mas É, tomei muito pau. isso é verdade. Ontem a gente estava conversando nesse grupo do Clubhouse de fotógrafos. A gente fez um bate-papo, onde durou quase 3 horas. E tinha um fotógrafo do Madureira lá, cara. Olha pra você Que ver. maravilha! Que Do maravilha. Madureira, e a gente conversando, ele falando dessas dificuldades, ele é fotógrafo, ele faz os vídeos, ele faz o release depois do jogo, ele faz, meio que joga nas 11, mas isso é o que a Ele gente bate, falou. ele bate escanteio e corre para cabecear, tá certo. Exatamente. Mas aí isso a gente vê como que essa necessidade para os clubes foi algo que naturalmente veio, né? Foi imposto até pelo torcedor. O torcedor quer ter notícia, quer ter um canal de divulgação oficial do clube e tudo mais.